Senhor, nós te agradecemos diante de Ti, por estarmos reunidos debaixo do Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. E o nosso desejo nesse tempo é que a Tua palavra não somente seja falada, mas ela seja viva e verdadeira dentro de nós. Nós te pedimos a proteção que já foi pedida mais de uma vez. Essa proteção nós rogamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó bendito Espírito Santo, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu poder, que afaste tudo aquilo que se opõe à Tua palavra. Que todo tipo de espírito contrário às Tuas Escrituras seja posto para bem longe, para que a Tua palavra venha a ter efeito sobre nossas vidas e em nós. Muitas vezes nossos corações não são retos diante de Ti, mas é a Tua palavra que corrige, que põe-nos no Teu caminho, assim. Então nada neste tempo impeça o Senhor de atingir o Teu propósito e a Tua vontade. Faz aquilo que é da Tua vontade por meio das Tuas Escrituras. E interpreta, ó Espírito Santo, as palavras que foram escritas por Ti mesmo. Obrigado, mais uma vez. Amém. Abra em Isaías, capítulo 58. Isaías 58. E vamos ler novamente alguns versos que já lemos na última reunião, que continuamos falando sobre Neemias. Então vamos ler a partir do verso 4 e vamos fazendo alguns comentários. E a partir daqui nós vamos para Neemias. Então Isaías 58, verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim, como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, na outra reunião, quando nós abrimos esse capítulo 58, ele foi fundamental para associarmos que o que está acontecendo na obra de restauração do Senhor, figurada em Neemias, mas como já foi lembrado em oração mais cedo. Neemias não é simplesmente um livro histórico. Ele está aqui para nos ensinar alguma coisa. Então, dentro do que ele está nos ensinando, a restauração do Senhor, nós vimos que existe um aspecto que tem feito um grande mal para a igreja do Senhor. É esse o aspecto que tirou o poder da igreja lá no período de Atos e que vem periodicamente tirando o poder da igreja do Senhor. De que forma? Por meio das suas assembleias. Porque o Senhor sempre vai encontrar testemunho fiel a Ele. Mas Ele não tem compromisso de manter grupos de irmãos e irmãs que se dizem reunindo no nome do Senhor, que se tornam iníquos nesse aspecto e abandonam o Senhor. Quanto a isso, o Senhor julga e permite até que assembleias desapareçam, como a história da igreja está repleta destes exemplos. Então nem cabe aqui uma concordância, cabe apenas um visualizar da história. Então o Senhor vai manter o seu testemunho, mas nós queremos que o Senhor mantenha o seu testemunho nas nossas vidas. E isso tem a ver com restauração. Do contrário, o compromisso do Senhor é para com o seu propósito, e ele vai ser cumprido no meio da sua igreja. Mas o Senhor tem que aturar séculos vendo a sua igreja, a sua amada noiva, muitas vezes sendo, como está lá descrito em Cantares, pisoteada, surrada pelos guardas, porque ela não busca o Senhor. Então ali carece-se de restauração. E nós vimos que dentro das palavras de Isaías, junto com Neemias, junto com Mateus, que trata-se de um grande quadro profético único. No verso 4 é citado essas contendas e rixas. E é dito-se de um povo, no verso 1 até o verso 3, que busca o Senhor, que tem um desejo pelo Senhor, mas ainda que eles tenham um desejo pelo Senhor,
eles têm permitido no seu dia a dia de que a realidade da igreja seja esmorecida por causa dessas contendas e rixas. E esse é o aspecto fundamental que tem destruído a igreja há séculos e que faz isso até hoje. Então, restauração, num grande todo, dos muros do Senhor, na sua santa cidade, como o irmão também tem enfatizado, muros do Senhor é governo do Senhor. Agora, não existe governo do Senhor onde existe contendas e rixas. Assim como não existe fogo e água num lugar só. Preto e branco são coisas diferentes. Se tem rixa e contenda, não tem governo. Ponto final. Esse é um quadro que nós vemos em Esdras, Neemias, Isaías, tristemente em Jeremias e Lamentações de Jeremias, onde nós vemos em Malaquias, e nós vemos nos dias do Senhor, nos 4 evangelhos bem relatados. E nós vemos então nos dias dos apóstolos Paulo frequentemente enfatizando esse aspecto para as assembleias, que não importa o quanto elas estejam buscando o Senhor, se houver no meio deles, como nas palavras do autor de Hebreus, um perverso coração de incredulidade, então é o suficiente para que as assembleias do Senhor sejam destruídas. Então o governo do Senhor não é um assunto poético. O governo do Senhor é uma realidade espiritual que todas as assembleias do Senhor devem viver. E nesse contexto, não há um nome genérico para o problema, o nome é bem específico. E ele está aqui em Isaías. E nós já lemos na outra reunião por que nós estamos considerando o capítulo 58 de Isaías. E é por causa do verso 12. O verso 12, ele é uma profecia que está relacionado com os dias de Neemias. Que se este povo buscasse o Senhor de acordo com a maneira que Ele quer, e nós vamos ver hoje essa maneira, os 14 pontos que foram citados no final da última reunião, se eles andarem no caminho que é oposto a essas contendas e rixas, então eles serão, segundo o verso 12, edificadores. Mas a recíproca é verdadeira. Se não andarem neste caminho, não há edificação e não há restauração. Então aí não adianta nós acharmos que isso é um assunto bonito. Ele pode se tornar inútil se não for levado a sério esse aspecto. Porque ele é o único aspecto claro aqui. Então nós não podemos tomar as palavras de Neemias, esse estudo de Neemias, e transformar ele numa coisa genérica. É algo bem específico. É os muros que estão sendo reedificados ali. Dentro disso, 14 pontos são citados aqui em Isaías. Talvez você possa dividir 14, 16 pontos, mas são 14 pontos de forma bem sumária. E são estes 14 pontos que estão relacionados com as 14 torres ou portas e pórticos que são restaurados no capítulo 3. E nós ainda vamos, nesta reunião, olhar para este capítulo 58 de Isaías, agora para esses 14 pontos, e ver que o Senhor estabeleceu uma ordem prática, real espiritualmente, para mim e para você, quanto ao que ele chama aqui de jejum. E o Senhor, no verso que nós lemos aí, 5, condena aquilo que ele fala, este não é o meu jejum. Nós partimos daqui, porque aqui é um ensino. Quanto ao jejum, irmãos e irmãs, esse não é o tópico de estudo nosso aqui, mas é bem simples de falar sobre jejum. Jejum não serve para melhorar ou piorar a comunhão com Deus. Porque nos é ensinado pela palavra do Senhor que Jesus Cristo é o novo caminho pelo qual nós temos acesso ao Senhor. Se jejum é feito para melhorar ou piorar a minha comunhão com o Senhor, eu estou ferindo o princípio de que o caminho novo e vivo que nós temos para o céu é Jesus. E esse caminho ele não abre nem fecha pelo que nós fazemos. Então o jejum não é feito para melhorar ou piorar a comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor é comunhão com o Senhor. Jejum tem um aspecto muito específico na palavra do Senhor, e tem a ver com a vontade de Deus. E o único jejum aceitável diante do Senhor é o jejum que é alinhado à sua vontade, para que o seu propósito seja concluído na terra. E se o propósito de Deus não é individual e ele é coletivo, então o jejum tem muito mais a ver com uma vida de comunhão coletiva do que com minhas necessidades pessoais. Isso é o ensino sobre jejum. Agora, onde está isso? Em torno de Gênesis e Apocalipse, porque jejum é citado em várias partes da palavra. E jejum não é mandamento também. Você não vai encontrar um mandamento sobre jejum, mas uma prática de corações que entendem a vontade do Senhor. Isso é jejum. Agora, dentro disso, aqui, o Senhor está condenando uma prática de jejum. Não por causa do jejum em si, que esse não é o assunto de hoje,
mas pelo que está sendo feito dentro do seu povo. Vamos ler novamente o verso 5. Seria este o jejum, pergunta o Senhor, que eu escolhi? Como que é esse jejum? Que o homem, um dia, aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Quantos pronomes você encontra aqui relacionados a nós? Nenhum. Agora você encontra alguns pronomes algumas vezes aqui. Seria este o jejum que escolhi, que o homem o dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça, estenda debaixo de si pano de saco. Tudo aqui é focado no indivíduo. É uma aflição individual, um caminho individual de busca pelo Senhor. Seria isso aceitável diante do Senhor? No que tange a restauração, não. Mas eu aflinjo a minha alma, um dia ainda, essa é uma grande ênfase aqui. Seria isso que o homem um dia aflija a sua alma? Então, um dia só, uma pessoa só, isso não é aceitável ao Senhor. Não para a sua restauração. Existe jejum individual? Claro que existe. Por isso que eu falei que o assunto não é sobre jejum. O assunto é sobre Neemias e a restauração. Jejum é algo que cada um faz ou não faz. Mas é o foco desses muitos jejuns que estavam sendo feitos aqui, no meio do povo de Israel. É eu, comigo, com o Senhor. Ele consigo com o Senhor. Aquela consigo e com o Senhor. Seria isso agradável ao Senhor? Não, não é agradável ao Senhor. Esse não é o jejum que o Senhor deseja. Eu vou colocar em outras palavras para nós não ficarmos presos na palavra jejum. A restauração do Senhor na sua igreja não é eu ter uma vida santa e perfeita diante do Senhor. É necessário, com certeza, mas isso não finaliza a vontade do Senhor. Não, mas eu estou buscando o Senhor. No verso 1 ao 3, o próprio Senhor disse: eu sei que vocês me buscam, mas vocês não buscam cumprir a minha vontade. E isso é um problema. Eu sei, do verso 1 ao verso 3, o Senhor fala que vocês têm andado no caminho da justiça. Verso 2, mesmo nesse estado de pecado, vocês procuram dia a dia, têm prazer nos meus caminhos. É um povo que pratica a justiça, que não deixa o direito de Deus, que pergunta pelos direitos da justiça, que tem prazer de se chegar em Deus. O Senhor está falando: eu não estou pondo em xeque isso. Diz o Senhor: eu sei dessas coisas nas vossas vidas. Mas vocês tomaram um aspecto e centralizaram, agora no verso 5, em você como indivíduo. Isso não é o meu jejum. Essa não é a minha vontade, essa não é a minha forma de restaurar a igreja. Mais claramente, irmãos, uma reunião dos santos não é um aglomerado de pessoas que buscam o Senhor individualmente. Isso não é comunhão dos santos. Cada um de nós tem o zelo de buscar o Senhor individualmente. E podemos hoje nos reunir aqui. E ainda assim, esta reunião tem uma realidade própria da parte do Senhor. Ou não tem. Porque juntar um monte de irmãos não significa comunhão debaixo da vontade do Senhor. E quando você vai ver que o Senhor fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, o contexto é Mateus 18, que está depois de Mateus 16, e esses são os únicos 2 capítulos do Novo Testamento, nas palavras de Jesus, que ele usa a palavra igreja, eclésia. Então, o assunto de 2 ou 3 reunidos debaixo do nome do Senhor tem a ver com a vontade do Senhor, e a sua vontade tem a ver com a sua igreja. Então, a realidade da igreja não é um aglomerado de irmãos reunidos. Não, mas eu busco o Senhor, meu irmão busca também o Senhor, mas a realidade, irmãos e irmãs, realidade é realidade, realidade não é método. Realidade não é o que está acontecendo aqui, é o que está por detrás do que está acontecendo aqui. E juntar um monte de salvos pelo Senhor não é necessariamente ver a realidade da igreja e do corpo de Cristo. Porque nós podemos estar vivendo essa vida aqui, em que o Senhor fala: vocês me buscam, mas o que concerne a realidade da minha igreja, perdida no vosso meio. Então aqui o Senhor vai dar um caminho para as nossas vidas, em que Ele diz: esse é o caminho que eu busco no vosso meio, para ver a minha igreja, o meu povo, a minha cidade restaurada.
Não a sua, não a minha vida restaurada. Ainda que isso vai acontecer. Fiz esse comentário na primeira reunião e relembro ele que nos dias de Neemias existe apenas o templo e um punhado de casas espalhadas no meio dos monturos, das ruínas de Jerusalém. Não existe uma cidade edificada. E na tentativa de eles edificarem as suas próprias casas, aquela cidade ela está horrorosa. Cheia de escombros e um punhado de casas mais ou menos organizadas, como foi até lembrado hoje mais cedo, casas feias. É só quando o Senhor levanta os muros de Jerusalém que aquele povo vai ter paz de edificar as casas internamente. Então é óbvio, irmãos e irmãs, que quando o Senhor anda e progride no seu propósito na vida coletiva, nossas vidas individuais vão crescer. É claro que vão crescer. É claro que as casas vão ser edificadas dentro da grande cidade do grande rei. Isso não devia ser uma surpresa. Ageu vai exortar aquele povo: vocês correm para painelar as vossas casas. O Senhor não vai edificar o muro, o templo e largar o povo morando no meio de um nada, jogado no chão. O Senhor quer muros para Ele edificar as suas casas ali. O Senhor tem prazer em ver seu povo bem. Então o Senhor está falando: eu sei do vosso zelo, mas não confunda o vosso zelo individual com a minha vontade coletiva. E não tome por certo de que porque eu, você e cada um de nós buscamos o Senhor, que nós compreendemos a vontade do Senhor. Pode não ser assim. Então nós precisamos que o Senhor demonstre a sua vontade aplicada assim nas nossas vidas, para que Ele conclua a sua restauração. E nós vamos ver lá em Neemias um quadro de restauração que a pergunta é: se nós nem acreditamos na restauração, então não tem nem por que falar dela. Se nós achamos que nós já temos uma vida agradável ao Senhor de comunhão uns com os outros, então o que o Senhor precisa restaurar? Então esse assunto é para irmãos e irmãs que de alguma forma diante do Senhor falam: o Senhor não está certo do jeito que está, e não está tudo bem do jeito que está, e o Senhor precisa avançar mais. Porque se nós nos reunimos com o sentimento que está tudo certo, aonde o Senhor vai restaurar? O que Ele vai restaurar? Não tem mais nada para o Senhor restaurar. Então esse assunto é o assunto de uma igreja que confessa para o Senhor: Senhor, se o Senhor não voltou ainda, é porque o Senhor ainda não concluiu a sua restauração. E porque nós ainda não estamos de acordo com a sua vontade. Porque se estivesse, nós não estaríamos aqui hoje, nós estaríamos com o Senhor na eternidade já, gozando de plena comunhão com Ele. Mas o Senhor não vê assim a sua igreja hoje ainda. Ele labuta, como o próprio Senhor fala: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Para Ele olhar para os seus santos e ver um grupo de santos que diz: sabemos como viver a vida de comunhão. De acordo com as palavras de Isaías, profeta do Senhor. O vosso jejum não está de acordo com a minha vontade. Eu sei do zelo de vocês, mas eu ainda vou descrever, diz o profeta, um caminho do Senhor. Sigam esse caminho, e vocês serão, como está no verso 12, edificadores de ruínas. Vocês vão reedificar muros que estão quebrados há tanto tempo. Vocês vão tocar numa restauração final, definitiva do povo de Deus. Como nós comentamos na terceira reunião, quando falamos de Neemias, se as ruínas da casa do Senhor não nos preocupam, então nós não vamos ter interesse nisso também. Neemias tinha um interesse naquilo. E o povo aqui nos dias de Neemias teve interesse junto com Neemias. Então isso é muito, creio eu, simples. No que concerne a aplicar isso na nossa vida. Não é necessário fazer uma grande ponte entre o que nós estamos vendo em Neemias com a realidade da igreja. Irmãos, a realidade da igreja ela é algo amplo, ao mesmo tempo ela é algo tão curto quanto uma reunião como essa. Então, para quem é isso? Para a igreja. Quem é a igreja, como o irmão já tem comentado? Se não é a igreja do Senhor, nas suas muitas assembleias que o Senhor edificou, que Ele conhece. Como o irmão no passado disse, no século XVI, se o Senhor chama as estrelas pelos nomes, se conhece os grãos de areia, será que Ele não conhece as suas assembleias? Se o Deus que conhece o nome de cada estrela,
Você acha que Ele não conhece a realidade de cada assembleia? Talvez nós aplicamos isso aos indivíduos. O Senhor conhece cada indivíduo. Não, o Senhor conhece cada assembleia. E sabe que a sua igreja é composta de muitas assembleias. Então essa palavra é para estas assembleias, é para esta igreja, é para nós. E aí dentro de uma assembleia tem quantos indivíduos? Então é para cada indivíduo. Nós temos uma mania científica de classificar e separar coisas que o Senhor não separou. No que concerne aos olhos do Senhor, quando Ele fala essas palavras são para indivíduos, para assembleias e para a igreja toda. Mas ou a palavra é para o indivíduo ou é para a igreja. Não! Não existe palavra para a igreja que não alcança os indivíduos. E não existe palavra que alcance o indivíduo que não venha produzir fruto na igreja. O Senhor não separou essas coisas. O Senhor não separou o evangelho do eterno propósito de Deus. Quem separou fomos nós. Porque nas palavras de Paulo, ambos são um só. Então, permita-me esses minutos de comentário antes de nós avançarmos. Porque, no contrário, irmãos e irmãs, pouco proveito terá o que nós estamos fazendo aqui. Senão, talvez, aprendermos um pouco mais sobre o livro de Neemias. Creio que, se esse é o foco, nós nem precisaríamos estar realmente aqui. Aquilo que nós estamos vendo naquele livro fala exatamente das condições da igreja hoje. E quando digo que o verso 4 cita um aspecto específico da igreja, é porque nós já estamos há muito tempo tocando no assunto da restauração de forma genérica. E o Senhor quer avançar de uma forma mais específica. Ele quer ir para o âmago do problema e resolvê-lo. Isso é um processo que o Senhor está fazendo na vida da sua igreja. Então, a partir do verso 6, nós vamos ter 14 pontos, até o verso 14. E esses 14 pontos compõem, então, sim, uma vida que cada um de nós deve ver diante do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. O Senhor não está falando assim, eu vou dar caminho para vocês melhorarem as vossas vidas individuais. O Senhor já disse, no que concerne a vocês, ainda que vocês estão em pecado, vocês me buscam. Pergunto pelo meu direito, pergunto pela justiça. Então o Senhor não quer falar mais sobre isso, mais do que Ele quer mostrar o caminho dEle. Então nós vemos agora do verso 6 ao verso 14 alguns pontos. São pontos exaustivos. São pontos que em si mesmo, cada um deles merece uma meditação particular. Nós não vamos fazer isso hoje. Nós vamos olhar para esses pontos, buscando responder a seguinte pergunta. Como, porque nós vimos o porquê nas outras duas reuniões, como o Senhor edifica os seus muros. Aonde isso está? Capítulo 3 de Neemias. Representado por figuras lá. Aqui, já por uma realidade. Então nós vamos tocar em alguns aspectos aqui. Desses 14 pontos, se você quiser olhar para eles e entender o que são todos eles, eu citei quais são eles na última reunião. Eles começam falando de ações que edificam a outros. Começam falando disso, nós vamos ver eles aqui. Passam por um caminho de vida de piedade pessoal. E terminam numa vida de deleite no Senhor. Vou repetir. Os 14 pontos, nós vamos ter que ser abrangentes pelo nosso tempo. E você pode meditar neles em casa, junto com Mateus capítulo 5 e as bem-aventuranças. Ele inicia falando não de uma vida piedosa particular, ele inicia falando de uma vida o quê? De edificação uns aos outros. Passa por uma vida de piedade, de justiça e retidão. E termina numa vida de deleite e prazer no Senhor. Essa é a mesma ordem de Efésios, de certa forma, mudando muitas palavras, mas é. Inicia-se no aspecto mais elevado e desce para o aspecto mais singular da vida individual. Nós tendemos a fazer o caminho contrário. Tem o seu lugar essa meditação, o caminho contrário é Romanos. O Senhor não está falando qual é a ordem certa. O Senhor está falando que neste assunto da edificação, a primeira coisa sobre jejum que Ele vai falar é comunhão uns com os outros. De uma forma específica, é claro. Então nós vamos ver algumas notas desses versos, dentro do tempo que temos. No verso 6, nós temos já então algo sobre o jejum que o Senhor deseja, o jejum que o Senhor se alegra. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes
as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Parece um jejum tão diferente do que nós estamos acostumados. Nenhum pronome pessoal, né? Ele não está falando que o jejum do Senhor é que você solte as suas ligaduras da sua impiedade, não tem pronomes. Este é o jejum, simplesmente isso, aceitável ao Senhor. Solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaças todo o jugo. O que isso significa? Então no verso 6, e eu vou citar, e os irmãos podem então buscar, por causa do nosso tempo. Nós temos aqui o Senhor falando, comece por este caminho. Na vida de restauração da igreja do Senhor, da palavra do Senhor, da comunhão dos santos. Primeiro aspecto no verso 6. É uma luta contra impiedade, servidão, opressão e jugo. Isso significa que é uma luta contra os poderes das trevas. Efésios 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os principados e potestades, os poderes das trevas. É uma luta contra o pecado que é inimizade contra Deus, como está em Romanos. É uma luta contra o desembaraço do peso, ou melhor, é um desembaraço de peso e de todo o pecado. Hebreus 12, lê do verso 1 ao verso 3, que o Senhor está falando, desembaraçando todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos. É esse verso 6. É uma luta contra uma potestade do diabo, chamada Mamon. E você vai encontrar isso em Mateus 6, verso 29, verso 24 e 29. Um senhor, do qual o próprio Senhor Jesus Cristo diz, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas, Mamon. A potestade mais atuante nos nossos corações, porque Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o nosso amor a Mamon. Mamon é uma potestade do Senhor. Ele está dentro do que Efésios chama de poderes das trevas. Nossa luta, Efésios 6, 12, é o texto central para você entender o verso 6 aqui. Nossa luta não é simplesmente como os meus pecados. Os meus pecados são consequência de uma carne, como também foi lembrado hoje pelo irmão no tempo da ceia, uma vida negligente, uma carne solta, frouxa para fazer o que quer. E uma carne solta é uma carne disponível para o próprio diabo usar ela. Então os pecados individuais que nós cometemos, eles nascem de uma fraqueza que nós temos nesses aspectos. Então o verso 6 fala de um jejum que não tem nada a ver com o jejum do verso 5. Eu me afligindo, eu me ponho diante do Senhor, eu me busco o Senhor, eu isso, eu aquilo. Tem o seu lugar. O Senhor está falando, na minha restauração, eu preciso que vós, quem são vós aqui? Verso 1 ao 3, vocês que buscam por mim, que buscam a minha justiça, que buscam a minha retidão, vocês têm uma luta. Eu quero que vocês desfaçam as ataduras da impiedade, eu quero que vocês lutem contra os poderes das trevas. Irmãos, é isso que hoje é chamado de o inimigo do Senhor. É Ele que assola nossas vidas, é Ele que deturpa a palavra de Deus, é Ele que destrói a igreja, é Ele que causa dano no meio dos santos. Rebeldia, contenda, rixa, desânimo, essas coisas são produzidas por espíritos malignos. O Senhor está pedindo uma atenção contra essas coisas. Vocês devem lutar contra os poderes das trevas, contra o pecado que é inimizade. Isso quer dizer que o pecado ele é uma entidade contrária a Deus. O foco do pecado não é eu e você. Nós somos meros vasos de podridão que esse pecado usa para atingir a Deus. O foco do pecado é o Senhor. O ódio do diabo é contra Deus mesmo. Nós somos um caminho pelo qual esse inimigo tenta afetar o Senhor. Para o diabo, as nossas vidas só servem para ele usar e jogar fora, mais nada. Então o pecado, antes de ser um problema para nós, ele é uma inimizade contra o próprio Deus vivo. E essa é uma oração que devemos manter em nossas vidas para que o Senhor ponha isso no nosso coração e nós vamos ver o pecado de outra forma dentro de nossas vidas. Vamos ter uma aversão muito maior ao pecado. E então as palavras de Hebreus, desembaraçando,
Se é desembaraçando, é porque está embaraçado. E embaraço, você já deve ter tido a experiência de desembaraçar um cordão. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, e é trabalhosa. Então, desembaraçando não é uma atitude rápida, singular, mas uma coisa processual na vida de todos os crentes. Isso no verso 6. Agora no verso 7 ele diz, porventura não é também, então ele ainda está continuando falando desse mesmo jejum. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? O que o verso 7 estava nos falando? Já não mais o que ele estava falando no verso 6. Porque agora ele está falando de comunhão. Que tipo de comunhão? Lavar os pés. E você vai encontrar isso em Jesus. Compreendestes o que vos fiz? Vós dizeis que eu sou Senhor e Mestre e Senhor? Sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Por que o Senhor fez aquilo? Para nos dar o quê? Exemplo. O que o Senhor está falando? Essa é a vida de vocês, meus discípulos, meu povo. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quando nós vemos então esse verso 7, repartas o teu pão, recolhas em casa os pobres, vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante. O que é isso senão uma vida de comunhão, de lavar os pés? Baseado em que eu digo isso, irmãos? Baseado em Mateus capítulo 5. Na última reunião nós associamos aquele capítulo com esses versos. O ensino que nós vemos aqui é as bem-aventuranças do Senhor. Só que de forma mais detalhada aqui. Nós estamos falando de uma vida de lavar pés, de comunhão de nossa vida que edifica outros. E não o contrário. No verso 8, nós temos uma promessa do Senhor. E então no verso 9 nós temos assim, então clamarás ao Senhor e te responderás. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se, então ele continua falando do jejum. Se tirares do meio de ti o jugo. Não é o julgo, não põe um L aí, jugo. O dedo que ameaça e o falar injurioso. Jugo é canga, jugo é aquele negócio que se põe em cima do boi para ele ficar inclinado, arando, num caminho só, controlável. O Senhor fala a ele, dentro desse jejum, mais um ponto, terceiro aspecto dentro dele. É o que? Se vocês tirarem, Deus não está falando eu vou tirar, se vocês tirarem do vosso meio, o quê? De ti, o jugo, o dedo que ameaça, são palavras fortes, e o falar injurioso. Então esse verso 9 fala de misericórdia e reta justiça entre irmãos. Ele está falando de uma luta contra a contenda. Deixe-me fazer um comentário quanto a isso. Irmãos, contenda é uma luta constante. Contenda não é um evento esporádico que acontece no meio de irmãos. Contenda é a arma do diabo para um dia, se ele conseguir, ele enfraquecer a igreja. Contenda é uma coisa que está nos assediando sempre. Contenda é o estado natural do homem. Você e eu não conseguimos tirar de dentro de nós isso. Nós somos contenciosos por natureza. Não é alguns, nós somos. Então, esse tirar o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso é vocês precisam lutar constantemente contra uma coisa que até o fim de vossas vidas vai ser um problema. Contenda. Contenda não é um episódio resolvido, 2 ou 3. Contenda é uma coisa que está presente dentro do nosso coração. E o Senhor vai avançando e tirando isso de nós, mas isso não está resolvido. Essa é uma luta constante. De quem? Meu, de um irmão? Não, nossa luta. Porque no que concerne a nossa carnalidade, no que concerne a nossa vida natural, o mais natural de nós é jugo, é dedo que ameaça e é o falar injurioso. E o Senhor está falando, isso é oposto à restauração. Isso tem tudo a ver com o verso 4, em que ele fala sobre um jejum que é jejuado em contendas e rixas. Então, nós às vezes tratamos contenda como uma coisa assim, já ouvi falar sobre isso, creio que o Senhor já lidou com isso no meu coração. Não. Irmãos, o que concerne a mim e a sua carne, ela sempre está disposta a fazer contenda. Sempre. Então, o Senhor não lidou com isso com você no passado. Ontem, um mês atrás, um ano atrás. Você não está livre disso, irmão, irmã, se você acha que está. Essa não é uma luta que acabou, porque ela vai ganhando várias formas. E o Senhor vai vencendo esse problema na sua igreja. Muitas vezes das formas mais doloridas possíveis, mas Ele tem que fazer isso.
Verso 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então ele fala de abrir a alma e fartar o faminto. Isso tem a ver com Romanos capítulo 12, ou pelo menos até o capítulo 13, ao capítulo 15. É amor fraternal o termo aqui. E você faça o exercício de não confundir o que está no verso 10 com os versos anteriores que nós lemos. Por exemplo, no verso 7. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O verso 7 também fala de repartir o teu pão com o faminto. Agora no verso 10 ele fala como? Abrires a tua alma ao faminto. Não é mais o pão. No verso 7 é o pão. Aqui agora se tu abrires a tua alma ao faminto e fartares o quê? A alma aflita. Isso é amor fraternal. Esse é o amor que Jesus ordenou aos seus discípulos. Esse é o amor que o Senhor diz assim, da lei, pode-se dizer que ela é cumprida em duas formas. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. Como o Senhor ensina aquele jovem que lhe faz a pergunta. Então aqui nós temos amor fraternal. Esse amor fraternal ele é manifesto de uma forma bem específica, porque ele fala de alma faminta. Ele é manifesto, não é no seu bom dia amigável, não é no seu sorriso, não é no almoço, não é nas suas amizades, não é no tapinha na costa. Porque se for na China, a última coisa que você vai ver lá é um irmão abraçando o outro. Não é isso que determina amor. Não é o jeitinho brasileiro, não, que determina o nosso amor entre os outros. Isso é cultura. Diga-se por sinal que cultura é coisa do diabo. Então não confunda não o jeito frouxo brasileiro com amor. Isso não é amor. E ele fala de alma faminta. Então, um aspecto sobre amor fraternal. Quando nós temos riqueza na palavra para dar para outro. Isso é amor fraternal. Quando nossas vidas são ricas nas palavras do Senhor, de tal forma que nós conseguimos alimentar o próximo com as palavras do Senhor. Esse é o amor fraternal. Na dúvida, leia Romanos capítulo 12, 13, 14, 15. E você verá Paulo sendo tão claro quanto a este assunto. Caso não acredite no que eu estou dizendo. E não é necessário mesmo acreditar. É necessário abrir a palavra e ver que assim é. O resto, nossa maneira de lidar uns com os outros, é consequência disso. Porque se nós não temos como nos ajudar em palavras uns aos outros, é a mesma coisa que ver muitas vezes um irmão caminhando em direção a um penhasco. E diante dessa cena tão terrível, falar assim, bom, eu não tenho muito o que fazer. Fazer o quê? Ele vai cair. Agora o Pai Celestial, vendo os seus filhos, portanto irmãos uns dos outros, agindo assim uns com os outros, o que você acha? O que você pensa, aqueles que já são pais, de ver dois filhos, um olhando, vendo o outro se machucar e falando, bom, fazer o quê? Qual que você acha que é o coração do pai quando ele olha para a igreja e vê que nós temos tanta reunião da palavra, tanta busca pelo Senhor, mas totalmente pobres, muitas vezes, em ter uma palavra para admoestar, muitas vezes para julgar o irmão do lado, para ajudá-lo a caminhar, e assim também para comigo. Então, uns para com os outros. Lavar os pés tem a ver com várias coisas, irmãos e irmãs. Inclusive, uma das coisas é tirar poeira, e poeira é uma coisa que nós acumulamos no mundo. Então, a palavra está envolvida no aspecto do lavar os pés, mas tem mais coisas envolvidas no lavar os pés. Agora, na questão do alma aflita, alma necessitada, nossa alma, irmãos e irmãs, o que nossa alma precisa? Senão da palavra viva do Senhor. Será que você não tem, eu não tenho experiência? Se você não tem, pois eu digo por mim, eu tenho experiência de o quê? Que a nossa alma é inconstante, alegre hoje, triste amanhã, feliz com isso hoje, amanhã nem lembra mais. Então isso só pode ser resolvido por meio da palavra. Então como que eu vou dar algo para um irmão que não seja a própria palavra para alimentá-lo? Eu posso dar todo o afeto e carinho para um irmão hoje, e amanhã isso não significar absolutamente nada, se aquilo não nasceu da palavra do Senhor. Então, esse é o verso que nós lemos, o verso 10. Fartar a alma. Não é mais de dar pão, é de dar a própria alma para aquele que tem a alma faminta. E então nós temos todo este quadro. Eu gostaria de deixar um livro da Bíblia para você ler junto com este quadro. E esse livro vai explicar tudo,
caso eu tenha sido falho em explicar algo hoje. E esse livro é 1 João. Porque 1 João vai falar sobre a comunhão nossa com o Pai, Filho, Espírito Santo, a palavra e os irmãos. E ali você tem todo o ensino para ler Isaías 58. Poderíamos, na verdade, simplesmente ter abrido de 1 João e lendo os versos. Se tivéssemos umas 2 horas, poderíamos fazer isso. Mas faça isso individualmente. Porque, de alguma forma, Isaías está falando, comunhão com Deus sem comunhão com os santos não é comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos sem comunhão com a palavra não é comunhão com os irmãos. E comunhão com a palavra sem comunhão com Deus não é comunhão com a palavra. Isso é João, é 1 João. Não é que é o único livro que fala sobre isso, mas João recebeu algo do Senhor que as palavras de João são impossíveis de serem entendidas. São simples, são profundas e são explicativas. Então leia 1 João depois de hoje. E agora no verso 13 nós temos o âmago do que o Senhor quer falar com esses indivíduos. Ele diz assim: se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses. Então agora essa palavra do profeta ela está sendo direcionada para quem? Quem é o sujeito aqui? É eu, né? Cada um de nós está lendo é o eu. Então isso aqui é para mim e para você. Essa palavra do Senhor falando assim diretamente para cada um de nós. Se você desviares os pés de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado de deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então qual que é Nós começamos de um aspecto tão comungal entre irmãos, e agora nós entramos num aspecto muito mais particular de cada indivíduo. Por quê? Porque esse aspecto determina o que veio antes. O âmago do que o Senhor está tratando aqui é o que Deus quer tirar de nós. E o que Deus quer tirar de nós é o nosso amor por nós mesmos. Em que contexto? O Senhor deu um contexto aqui. O contexto do Senhor aqui é no meu sábado e no meu santo dia. Irmão, sábado e santo dia fala da onde está o Senhor, a presença dele mesmo. E hoje foi lido o texto também de 1 Coríntios. Onde o Senhor está, irmãos, é mais do que em mim ou em você. Nós somos o santuário do Senhor. Onde o Senhor está é na sua igreja. Nós temos a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Mas sábado fala de descanso. Sábado fala de plenitude. E Hebreus vai ser muito claro que este sábado, essa presença do Senhor, ela não é uma presença num indivíduo, mais do que ela é a presença de um corpo. É um sacerdote na casa de Deus, qual? O sumo sacerdote. É o descanso de Deus. Qual descanso, segundo Hebreus? Um descanso que o povo entra ou não entra. Não é simplesmente um ou dois indivíduos. Ainda que existe uma experiência individual quanto a isso. O Senhor está falando assim, o problema não é que vocês têm vontade própria. Irmãos, todos nós temos amor por nós mesmos. Sem exceção. E nós vamos morrer ainda sem estar plenamente tratado nesse aspecto. O Senhor está tratando isso. Mas tem um lugar que o Senhor tem urgência em tirar este amor um pelo outro. Por si mesmo. É dentro da comunhão dos santos. Ali é imprescindível que o Senhor resolva isso. É ali onde? No sábado. No descanso. Na plenitude do Senhor. A plenitude do Senhor você não encontra no indivíduo, irmãos. Mas você encontra Efésios. A plenitude do Senhor no meio do seu povo. Então ali o Senhor quer o quê? Como Ele está dizendo de forma tão clara, Ele quer que nós deixemos de profanar o sábado, uma palavra tão forte. Ele quer que nós deixemos de tornar o descanso do Senhor algo comum, simples. De tornar a presença do Senhor na igreja algo trivial, porque ela não é trivial. A presença do Senhor no meio dos santos, ela é diferente da presença que nós experimentamos do Senhor sozinhos. Porque mudou o Senhor? Não. Não mudou o Senhor. Mas um membro não é o corpo todo. Então nós temos ele falando essas palavras, profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia. Esse santo dia sempre está relacionado, sempre, com o Senhor na plenitude do cumprimento da sua vontade. Sempre. Hebreus fala de um dia chamado hoje.
Falando o quê? De descanso. A presença do Senhor na sua igreja tem um aspecto prático em nossas vidas individuais, é que nossos interesses pessoais sejam conflitados. Isso é muito difícil, mas é necessário. Porque nós temos interesses pessoais a todo tempo. E há muitos interesses pessoais que é difícil do Senhor tratar. Mas dentro da comunhão dos santos, esses interesses, pelo menos alguns deles, o Senhor tem uma urgência enorme em resolver eles. Entende? O Senhor não vai conseguir resolver todos os seus e os meus interesses pessoais. Mas existem alguns deles que eles são extremamente contrários à vida de comunhão. Extremamente contrários. Esses são os primeiros que o Senhor quer resolver. É isso que o verso 13 está falando. O Senhor está falando de um contexto que a restauração dele para com nós não é melhorar a nossa santidade. É que a sua casa, a sua igreja, a sua cidade avance. Para então, irmãos e irmãs, o último aspecto. No verso 14. Então, esse então ele realmente carrega um ar de finalmente. Finalmente te deleitarás no Senhor. E de forma tão, creio eu, clara e simples, esses versos de Isaías ensinam uma verdade muitas vezes difícil de aceitar. Se nós não temos uma jornada com o Senhor, dessa forma, tendo em vista a vida de comunhão uns com os outros, tendo em vista essa vida egoísta nossa que impacta a vida uns dos outros, nós não temos deleite no Senhor. Isso é 1 João. Não, mas eu tenho deleite no Senhor. O deleite nosso no Senhor é de acordo com isso. Ele não começou falando que precisamos de deleite no Senhor para viver uns com os outros. Ele começou falando uma vida com uns com os outros, verdadeira. No final tem a ver com deleite. Nós não conseguimos amar mais o nosso Senhor e não amar mais a sua igreja. Isso é impossível. A nossa medida de deleite no Senhor, ela está de alguma forma, como bem é exemplificado por Paulo em Colossenses e um pouco em Filipenses. Nossa vida de deleite no Senhor está de alguma forma associada à nossa vida de comunhão. E como eu disse no começo, comunhão não me refiro a estar simplesmente junto com os irmãos em todas as reuniões. Embora tenha muito a ver com isso também, mas não só isso. E aí nós teríamos que entrar no assunto da comunhão em si, não faremos isso agora. Porque isso aqui, tudo está no contexto do verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, tudo isso que nós consideramos, irmãos, ele não é um texto, ou não são textos exaustivos para estudarmos sobre comunhão, mas eles são textos para mostrar que é no meio deste cenário que o Senhor propôs o seu jejum, que Ele pode restaurar a sua igreja. Então, não concordar com isso, com a palavra do Senhor nesses aspectos, vai atrasar a restauração do Senhor, numa assembleia, em muitas assembleias, na própria igreja do Senhor. Nós podemos aí passar muito tempo rogando ao Senhor por restauração. Salmos 80. Um lugar devastado e um clamor de fato pelo salmista para que o Senhor restaure, para que Ele venha, que Ele visite, que Ele olhe. Devemos clamar assim. Mas o Senhor está falando dos versos 1 a 3, que Ele sabe que este povo já clama ao Senhor, clama pela presença do Senhor. Então o Senhor está falando, deixe-me dizer-lhes, já que vocês querem jejuar, já que vocês querem me buscar, então busquem dessa forma, porque daí eu terei caminho de restauração. Aí vocês serão restauradores. O Senhor não está falando com um grupo que tem desprezo pelo nome do Senhor. Senão o Senhor não falaria desta forma. O Senhor não está, por exemplo, condenando idolatria aqui, o que é até um pouco estranho no livro de Isaías, que é um profeta do período da idolatria. Mas porque ele está olhando para os dias da restauração. Dentro desse contexto, o Senhor não está, por exemplo, condenando idolatria, ainda que implicitamente amor a si mesmo é idolatria. O Senhor está falando, eu já sei que vocês me amam como o único Deus verdadeiro. Mas por vocês me amarem, sigam esse caminho, não esse outro caminho, que vocês acham que é o caminho certo. Não faça esse jejum do verso 5. Não me busque dessa forma, que de alguma forma eu e você criamos que é a forma de buscar o Senhor. Busque desta forma. Porque é essa forma que eu, o Senhor, estabeleci para edificar a minha casa.
É dessa forma que vocês vão ser os reparadores, os edificadores. E aí tem a ver com Neemias capítulo 3. Se nós queremos participar da restauração da obra do Senhor, da casa do Senhor, da cidade do Senhor, o Senhor está falando, esse é o único caminho para isso. Ir por um caminho diferente vai nos pôr para fora dessa restauração. Não é que o Senhor não vai concluir ela vai concluir essa restauração. Mas não tome por certo, irmão e irmã, isso é para mim, é para você, é para todos, de que porque o Senhor nos libertou do inferno e deu a sua vida e nos justificou, nós já somos edificadores dele. Porque nas palavras do irmão do século passado, um corpo pode nascer com um ouvido, mas o ouvido pode não ouvir. E aquele é um membro que não está desempenhando a sua função. É fato que nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós somos. Todos que o sangue de Jesus Cristo foi vertido, que confessaram a fé, que creem em Jesus Cristo, são membros do corpo. Mas o Senhor está vendo se o seu corpo tem membros funcionais ou membros doentes. Então não tome por certo, eu não tome por certo, nem você não tome por certo. Digo que nós cremos no Senhor, nós já somos edificadores, já somos reparadores e já estamos inclusos nessa restauração. Porque no que concerne a Neemias, apenas uma parte do povo saiu da Babilônia e voltou. E reedificou aquela cidade. Mas uma boa parte não quis sair da Babilônia, onde os seus interesses próprios eram bem resolvidos. Então, não é porque temos a vida do Senhor Jesus Cristo que nós de fato somos esses reparadores. Bom, diremos assim ao Senhor, eu quero ser o reparador. Então, medite nessas palavras de Isaías 58. Mas elas são um caminho, junto com Mateus 5, e junto com todos esses versos. O caminho no qual o Senhor encontra os seus reparadores para edificar as brechas, para reparar as brechas, para edificar os muros, para colocar os pórticos, para levantar as torres, para que todos esses aspectos que nós vemos, os 14, venham a ser plenamente reais na vida da igreja. O jejum aceitável ao Senhor é nada mais do que o Senhor plenamente satisfeito. Então, nós estamos aí uma hora de reunião, leremos apenas um verso, ou pelo menos um conjunto de versos em Neemias 3, e concluiremos desta forma. Porque aí sim, na próxima reunião, nós vamos abrir o capítulo 3. Então, Neemias, capítulo 3. Vamos ler aí já o próprio verso 1, tendo em vista tudo o que nós falamos. Neemias 3, verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Algumas palavras que eu quero destacar, porque elas vão determinar todos os outros versos. Terceira palavra e primeira expressão. Então se dispôs. Dentro do que nós vimos em Isaías, a pergunta para cada um de nós levar para consigo diante do Senhor é: onde ou quanto nós temos de disposição diante daquelas palavras? Porque só é edificado os muros desta forma. Dispôs. Essas são as mesmas palavras em Mateus capítulo 1, verso 24, capítulo 2, verso 13, 14, verso 20 e 21, são as palavras que o Senhor fala para José, e José, então, é relatado enfaticamente por Mateus que José dispôs-se. Então, disposição é o divisor de águas entre os que vão ou não vão participar dessa reedificação. Isso não tem nada a ver com o que eu ou o que alguém acha, isso é eu e você diante do Senhor. Disposição. Quem se dispôs? Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes, os seus irmãos. E disso duas coisas derivam.
Dois significados. O primeiro, irmãos e irmãs, mais simples. Quem inicia a restauração é o sumo sacerdote. E Hebreus fala quem é o sumo sacerdote. É o próprio Senhor. Mas ele não faz sozinho. Dispôs-se Eliasibe, o sumo sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes. E aí você vai ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Somos raça eleita, sacerdócio real. Que está citando Deuteronômio, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então o Senhor inicia a restauração, como já citei antes, como Jesus mesmo diz, meu Pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Mas nós somos os sacerdotes que o Senhor busca para também, com Ele, estarem primazmente na restauração dos muros. Por outro lado, o segundo significado desse verso 1 é que a reedificação dos muros, do governo do Senhor, sempre passa pelos sacerdotes, agora no sentido de 1 Timóteo capítulo 3, dos servos que o Senhor levanta dentro do seu povo, porque é um povo só de sacerdotes, todos são sacerdotes. Mas também Paulo mesmo é quem vai ser usado pelo Senhor para mostrar que existem presbíteros, diáconos, bispos e homens que presidem. Esses são os servos do Senhor, a semelhança dos profetas, muitas vezes são chamados de atalaias. Irmãos, a edificação sempre passa por estes também. E são os primeiros, na verdade, que estão envolvidos. Então não existe edificação do governo de Deus quando os servos do Senhor vão para cá e nós vamos para cá. Aqui é outro caminho. Porque eles não são perfeitos, eles são falhos. Mas são aqueles que o Senhor levantou para um propósito específico. Efésios capítulo 5. Eles estão ali para que o serviço dos santos seja desempenhado da melhor forma. Esse é o propósito por Deus edificar, levantar servos, profetas, bispos, diáconos, presbíteros na igreja. É para que todos os santos, por causa deles atuando, todos os santos desempenhem um bom serviço. Então a edificação da casa do Senhor passa pelos sacerdotes, por todos que são filhos de Deus. Mas ela inicia sim, com o Senhor dando diretrizes para os seus servos, a exemplo de Neemias aqui mesmo. Então qualquer mínimo de rebeldia nos nossos corações contra a palavra dos servos do Senhor invalida o envolvimento com a obra da restauração. Porque onde há rebeldia não há reedificação. Mas os servos, eles são errados. Mas é o Senhor que institui os seus servos. E lembre-se, irmãos e irmãs, e concluiremos assim, que foi num pensamento desse tipo que Arão e Miriam se levantaram contra Moisés e acusaram-no de um erro que de fato ele cometeu, quando casou com uma mulher estrangeira. E o Senhor repreendeu os dois, sendo Arão o próprio sumo sacerdote. E a repreensão do Senhor foi muito simples. Eu falo face a face com Moisés. Ele é meu servo. Não falei que ele é o perfeito. O perfeito ainda haveria de vir. O nome dele é Jesus. Mas eu instituí. E então, por causa do vosso pecado, Miriam pegou lepra. Então deixo esta atenção importantíssima. Não se trata de quem eu gosto, de quem eu entendo, de quem eu concordo. Procure saber quem são os profetas, os mestres, os pastores, quem são os presbíteros, os diáconos, quem são os atalaias que tocam a trombeta hoje. Ali o Senhor vai mostrar o seu caminho de reedificação, não fora dali. E não brinque com isso, porque quem pega lepra não é o povo de Israel, é uma pessoa. Então não brinque com isso. Quem vai sofrer dano por causa disso? Somos alguns de nós, não todos. Então deixo aqui esse final, nesse primeiro verso, para mostrar que na reedificação existe um aspecto lindo de nosso sumo sacerdote, de nosso rei, de nosso governador, do varão aprovado de Deus, assumindo a fronte e nós andando atrás dele, edificando junto com ele. Que lindo cenário. Mas uma séria advertência para os sacerdotes. Submissão. É o primeiro verso, irmãos. Primeiro verso.
de bons 32 versos sobre a reedificação dos muros. Considere, para que o Senhor então possa falar conosco. E agradeço a paciência, nós começamos um pouco mais tarde também. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor leve-nos não simplesmente a entender este livro, mas a considerar por que estamos estudando esse livro. Isso é mais importante. O fato é, irmãos e irmãs, que se falamos de restauração, é porque tem alguma coisa para ser restaurada. E se tem alguma coisa para ser restaurada, não tem por que nós estarmos satisfeitos com as coisas do jeito que elas estão. Isso vai fechar as portas do Senhor. Talvez em mim, talvez em nós. Mas Ele vai encontrar outro lugar na sua igreja. Então que o Senhor não feche as portas para nós, por causa de um pensamento e um sentimento errado. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o cabeça, Tu és o princípio e Tu és então o governo de nossas vidas. Nós queremos ouvir de Ti as diretrizes e as direções Tuas para a Tua casa. Saber o que o Senhor instituiu e estabeleceu para esta restauração. Mostra-nos a forma que o Senhor vê as nossas vidas coletivas, como o Senhor enxerga a Tua igreja, mostra-nos talvez os escombros, para que também nos aflinjamos e busquemos ao Senhor, para que o Senhor possa reedificar a Tua igreja. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos alimentado ricamente com a Tua palavra. Nós não estamos dizendo que a Tua igreja está falida, porque ninguém pode falar isso. Nós vemos que a Tua igreja ela é santa, ela é edificada por Ti. E graças ao Teu sangue, graças à Tua obra, graças à Tua vontade, ó Senhor, a Tua igreja está de pé. Mas nós queremos que ela não esteja simplesmente de pé. Nós queremos que ela atinja o máximo, o sublime, que ela atinja todos os adornos que o Senhor deseja ver nela. E para isso, repreende-nos se necessário. Abre nossos olhos, porque com certeza é necessário. E nos mostra, ó Senhor, aquilo que é a Tua vontade. Obrigado por já nos dar um caminho hoje. Dá-nos humildade e singularidade no nosso coração, para poder ver esse caminho e aceitá-lo. Afaste de nossas vidas, Senhor, todo espírito de rebeldia e contrariedade. Tudo dentro de nós que vai contra a Tua palavra, expurga de nosso interior. Dá-nos ânimo e desejo por essa palavra. Ela é difícil muitas vezes para nós, mas nos ajude, ó Espírito Santo, a aceitar, a amá-la, a andar nesse caminho. Ó Senhor, Tu já pôs Teu Espírito dentro de nós, que Ele seja a fonte da disposição em nosso interior. Muito obrigado, Senhor. Nós não oramos reclamando do que vemos, nós oramos Te agradecendo pelo que o Senhor já deu, mas nós sabemos que o Senhor quer avançar. E Senhor, ainda que erramos, nós queremos avançar junto contigo. Ouve esta oração para toda a Tua igreja e faz a Tua vontade ser concluída. Amém.